É uma dúvida no time do Inter para domingo, Bruno? É por aí? É uma dúvida no time do Inter para domingo, viu, Debona? É Borré ou Valência? Essa é a dúvida. Eu até, Debona, se eu tivesse que colocar minhas fichas, assim, numa mesa de pôquer, né? Fazer aquela figura. Eu colocaria mais fichas no Borré titular do que no Valência titular. Porque o Borré é o centroavante que o Roger utiliza na equipe titular. Sempre ele só abriu mão do Borré quando ele não tinha o Borré. E o Valência foi titular no Grenal do jogo de ida em função da recuperação do Borré daquele desconforto muscular. Agora, daqui a pouco o Roger vai sentar na cadeira aqui do CT Parque Gigante. Tá tudo preparado já, Debona. E nessa entrevista coletiva, vamos ver se a gente consegue arrancar do Roger alguma pista. A resposta eu acho muito difícil, viu, Debona? E até pista eu acho difícil, para ser sincero. Mas vamos ver se o Roger dá um caminho, uma luz, um indicativo sobre quem será o centroavante titular. A partir do 12:30, o Inter deve iniciar essa entrevista por aqui, Marcelo Debona. Pois é, eu não vou blefar, mas eu vou fazer um contraponto. Eu acho que o Roger vai de Valência, Bruno, por uma questão de esse time ganhou na Arena, fez um 2-0, poderia ter feito mais, mas eu acho que ele deveria ir de Borré. Aí é uma opinião, né? Eu acho que o titular é o Borré e, ao contrário dos outros jogadores que conquistaram a posição, o Valência não conquistou. O Valência não aprovou. Ah, mas o Valência participou do jogo na Arena. Pouquíssima contribuição com a bola, participa pouco do jogo, dá pouca alternativa aos companheiros quando o Inter sai para contra-ataque, por exemplo. O Antony, o Rocher pode voltar, mas o Antony é o goleiro de ponta a ponta do campeonato. E na ausência do Borré, do Wesley, o Carboneiro foi muito bem, diferentemente do comando do ataque. Mas acho que o Roger, dentro dessa ideia de grupo, de gestão de grupo, olha, esse time fez 2-0, né? Aí é um sentimento do que ele vai fazer no domingo. O restante do time tá definido, tá escalado, já dá pra projetar um time pro Grenal? Dá sim, Debona. Ainda sobre essa questão, né? Pra seguir nessa alusão, o Inter entende que tem uma boa mão, né? Tem boas cartas. E o Roger tem um par, inclusive, de centroavantes, né? Então pode escolher e tem atributos pros dois, né? Seja a característica do Borré ou a característica do Valência, além da questão de gestão, como o Roger entender que será a postura do Grêmio e como ele quiser o seu time, né? Jogando no estádio Beira-Rio com essa vantagem. O restante da equipe, Debona, confirmado e escalado já. Antony no gol. Ele será o goleiro mesmo com o Rocher estando de volta, estando à disposição. O Rocher reuniu as mínimas condições, isso foi dito pelo Roger, né? Para ficar no banco no fim de semana passado. Então, uma semana depois é difícil que o Rocher tenha 100% já das suas condições. E mais do que isso, o Antony não abriu uma brecha, né? Para o Rocher assumir a titularidade. Então é Antony, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel na zaga sem mistérios e o Bernabé na esquerda. Fernando e Bruno Henrique, Carboneiro e Vitinho os dois ponteiros, Alan Patrick e aí a dúvida é entre Borré e Valência. Vamos fazer o seguinte, Bruno, eu vou mudar o nosso roteiro do programa aqui e aí vamos te preservar para o segundo tempo, pode ser? Com certeza. Voltando de férias, sabe como é que é, né? Recuperando o ritmo de jogo, né? Isso, daqui a pouquinho o Bruno acompanha toda a entrevista coletiva do técnico Roger Machado no CT Colorado. Roger... Primeira pergunta já na entrevista coletiva que está iniciando aqui do técnico Roger Machado. Uma semana de Grenal que decide uma taça, a gente aumenta isso. Eu queria saber o que altera na tua rotina profissional, na tua rotina pessoal também, esses momentos que antecedem uma decisão. E ainda, a ansiedade pode ser uma inimiga. Como é que tu trabalha isso com os atletas e até com teus pares de comissão técnica? Obrigado. Então, boa tarde a todos. Na semana de clássico é diferente, né? Mas a gente busca, primeiro de tudo, né? Ficar um pouco mais reservado, sem deixar de absorver o ambiente do Clássico Grenal, que ele é importante. Ele só é diferente porque ele é movimentado de forma bem particular e a gente não pode também deixar de se envolver com esse contexto cultural em torno da rivalidade, né, dessa disputa. Então, buscar administrar a ansiedade, né, mas nada do que tu busque para minimizar o efeito dessa ansiedade, né, ela vai ser completamente dissipada até o momento que aconteça o jogo, né? Uma semana inteira, né? Muito se fala sobre o clássico, importante para a gente corrigir e ajustar detalhes, montar estratégia,
E nada mais do que a experiência vai dando os caminhos para que ao longo dos anos você saiba administrar e usar até como fator positivo nessa questão do estresse emocional de um jogo como esse. Claro, imagino que os jogadores mais jovens, né, sintam diferente, mas a gente teve também a semana bem próximo, né, os experientes vão passando a tranquilidade necessária para enfrentar esses momentos pré-jogo. Bom dia, Roger, tudo bem? Bom dia. Expressão serena, porém séria tua, né? Enfim, semana bem de expressão de Grenal mesmo, de decisão. O Inter teve uma semana para trabalhar, depois de um Grenal com a arbitragem uma vez mais polêmica, né? Enquanto o adversário fez uma viagem longa, teve um jogo difícil pela Copa do Brasil. E tu, eu me lembro de um jogo contra o Caxias, tu dissesse que já tinha entendido bem como funcionava o Quinteiros, as mudanças até mesmo que ele fazia, o sistema de jogo. Tu acha que muda alguma coisa agora para esse Grenal? O Grêmio vem diferente, precisando buscar resultado, e o Inter vai esperar, vai jogar com o regulamento embaixo do braço, como se diz, ou daqui a pouco o Inter vai ser o mesmo de sempre, ofensivo, atacando muito pelas extremas, enfim, com o estádio lotado, evidentemente? A gente tem que saber jogar com a vantagem, né, mas não pela vantagem, né? Já usei essa expressão, acho que no pré-jogo, acho que do jogo contra o Caxias. É diferente você jogar com o regulamento debaixo do braço e você entender, né, que você tem uma vantagem importante conquistada na casa do adversário. Né, a semana serve para que a gente consiga trabalhar alguns cenários, imaginando, né, pensando, né, como funcionaria a cabeça do treinador diante do momento do adversário, diante do que aconteceu no meio da semana, né, as alternativas que foram usadas, as substituições, né, os detalhes táticos que aconteceram no jogo da Copa do Brasil, esses todos são subsídios para que a gente trabalhe a semana inteira pensando, né, do que pode acontecer. Na verdade, é um grande exercício de simulações de cenário, né? Não tenha dúvida, né, que não tenho dúvida que o adversário vai vir muito mobilizado, né? O contexto dessa disputa em si, né, não só pela rivalidade, mas pelo contexto cultural, circunstancial dessa disputa, joga elementos importantes para dentro do campo. Né? Mas o que eu disse para os meus atletas lá no primeiro jogo foi que a gente não vai enfrentar a arbitragem, a gente não vai enfrentar a história, né? A gente vai enfrentar 11 jogadores iniciais em campo com estratégia e com motivação para reverter uma vantagem. É isso que a gente tem que se ater. Né? A questão de arbitragem, questão de ambiente externo, a gente filtra, passa para os atletas, como eu disse na anterior resposta. A gente não pode também abstrair tudo que vem de fora, tem que filtrar e absorver, porque é a energia do clássico que circula dentro do campo e principalmente a energia do nosso torcedor, que a gente quer presentear com o título, né, e administrar esses momentos, né, fazer esses ajustes. Hoje foi o penúltimo treino, né, hoje a gente trabalhou a estratégia, o refinamento dela, fazer os ajustes que a gente precisa. Amanhã é o polimento, né, e mais o descanso, baixar a carga para estar com a energia plena para o domingo. Roger, é o primeiro Grenal do Gauchão no Beira-Rio, né? Pra ti, qual a principal diferença no Gauchão? Os outros dois foram na Arena. E o Inter foi bem nos dois. Qual a diferença de trazer o jogo pro Beira-Rio, a decisão final pro Beira-Rio? E uma que a gente acabou não fazendo na última coletiva, já passou, mas antes tarde que mais tarde. Eu queria um posicionamento teu sobre o que aconteceu com o Luigi na Libertadores, Sub-20. É o primeiro, a gente vai somando o clássico e a gente vai colocando elementos em cima deles, né? O primeiro foi o meu primeiro com a camisa do Internacional, foi o meu primeiro em campeonatos brasileiros, agora o primeiro em casa no campeonato regional. Eu acho que, acima de tudo, dentro da nossa casa, né, do apoio do nosso torcedor, a atmosfera vai ser muito semelhante que a gente encontrou na Arena, né, contra. Né? E a gente acredita na força do nosso estádio com o nosso torcedor lutando. Né? Com relação ao Luigi, né, eu usei a camisa no primeiro Grenal como solidariedade a ele, tudo que ele sofreu, né? Penso que na lucidez da sua pouca idade, né, maturidade de um menino que se debulhava em lágrimas, né, pelo crime cometido contra ele, para mim ele deu uma das maiores declarações de lucidez dos últimos anos relacionado a isso, né? O que me marcou muito foi ele mencionar que além de todo o processo envolvido, ali era a formação,
né, eles estavam aprendendo, né, e de que forma vão aprender tudo isso, né? Mas me custa pensar que a punição por caso foi muito branda, né? Daí se espera que o esporte eduque a sociedade a partir do esporte, né? Que nós que estamos do lado de cá passemos boas mensagens para fora, sendo que de fora não vem coisas boas, né? De novo, nós somos o futebol, para mim, é o extrato da sociedade, né? E não é só no Brasil, né? No mundo inteiro há casos que se repetem, né? Com uma frequência muito grande e não há uma punição exemplar para que as coisas mudem de patamar, né? Mas a gente segue na luta. Seguimos. Muito bem, Roger Machado concedendo a entrevista. Daqui a pouquinho todo o material vai ser trazido pelo Bruno Flores no Sala de Redação.